Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis fãs de Fórmula 1 vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E no episódio de hoje vamos comentar sobre a corrida 1000 da Fórmula 1 que aconteceu na China neste final de semana. Falar sobre o evento, se agradou, se deixou a desejar, e vamos também relembrar momentos marcantes desses 1000 GPs ao longo da história da Fórmula 1 e tentar imaginar como será o futuro da categoria. As 1000 corridas da Fórmula 1 é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. E já deixando aqui boa noite para os meus convidados de hoje, Fausto Reis, Marcelo Hanikel e Pedro Estevão, sejam muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E para começar, eu já deixo aqui uma pergunta que não é assim sobre a corrida em si, mas é sobre o evento Corrida 1000. Na opinião de vocês, como esse evento ele foi assim trabalhado, ele foi bem promovido, ele foi bem divulgado, a Fórmula 1 deu a devida importância para essa marca histórica, sim ou não? Então vou começar, Marcelo, você vai ser o primeiro. O que você achou do evento Corrida 1000? Olha, primeiramente, boa noite Will, Fausto, Pedro, boa noite aos ouvintes e ao pessoal do grupo. Agradeço em nome de todos pelo carinho, pela audiência e pelo apoio aí de todos vocês. Vamos lá, papum. Negócio é o seguinte, eu esperava, não foi tão legal assim. Eu esperava um evento mais diferenciado, mais efusivo, comemorativo, sabe, nem troféu teve, sabe, sei lá, direito, foi tipo mais do mesmo. Sabe, o Reginaldo Leme, pô, coitado, o cara passou mal, ficou internado lá no hospital e nem pôde ir, né? Aí eu pensei, falei, putz, mas justo no milésimo, né, que é um marco, né, pra Fórmula 1 e tal, eu acho que esperei demais, mas assim, não vi nada demais, eu acho que foi muito mal divulgado, sabe, vamos dizer assim, broxou, eu esperava... Sinceramente, eu esperava um pouco mais. Mas a corrida a corrida foi tranquila e tal, né? Mas eu esperava um pouco mais, sinceramente, um pouco mais. E aí, Fausto e Pedro, o que vocês têm a dizer? Concordam com isso ou alguém aí discorda? Não, sim, eu também acho que foi muito fraco. Eu estava esperando algum evento, por exemplo, uma corrida entre os carros campeões. Eu acho que capricharam mais nas garrafas de champanhe do que no evento em si, na divulgação. Eu também achei muito mal divulgado e eu achei que faltava um pouco mais de capricho. Também queria ver numa pista mais tradicional, nem que fosse ali, por exemplo, Montreal, Interlagos, e não na China. A China, apesar de suas histórias, não chega a ser um templo, um marco da Fórmula 1. E aí, Pedro? Olha, eu concordo com os dois também. Eu acho que a divulgação foi muito aquém. Por mais que eles estivessem, sabe, anunciando através da imprensa, a Fórmula 1 vai preparar um evento especial na Corrida 1000, mas não teve esse engajamento todo. Embora eles tenham divulgado alguns pôsteres bem legais, só que muito pouco também. Eu acho que eles poderiam ter feito muita coisa mais legal. Muita coisa mais legal. Igual o Fausto falou, podia ter tido desfile de carros clássicos antes da corrida. Podia ter sido um evento assim, diferenciado mesmo. Entendeu? Então eu acho que nesse ponto os americanos não souberam fazer o evento, não souberam fazer um grande showbiz igual eles estão acostumados a fazer. É uma pena, né? Assim, né? Eu acho que isso vai ser, acho que uma unanimidade aqui, né? Porque, assim, ó, se a gente pegar, por exemplo, o GP500 foi lá na Austrália em 1990. Pô, lá no GP500
a gente tem pelo menos uma foto. Tá lá o James Hunt, o Ayrton Senna, o Prost, o Piquet, o Jack Brabham. Ô, Will. O Prost não. Não sei. Prost, Tá, enfim. Viu, Will? Mas enfim, só pra um outro exemplo, que eu não sei agora qual era a situação. Eu acho que, se eu não me engano, era acho que 50, acho que era os 60 anos da Fórmula 1 no Bahrein em 2010, que tem uma foto linda com todos os campeões mundiais vivos, exceto o Piquet e o Raikkonen, né, por motivos óbvios, né, que eles então eles, ou seja, a Fórmula 1 naquela época se preocupou em reunir os campeões do mundo, se preocupou em fazer que fosse uma foto com os campeões do mundo, que fosse, você falou, eles abraçaram a causa, igual você né? falou, um desfile dos carros com os campeões. E uma coisa que eu senti falta, era tipo assim, por exemplo, é de que as pessoas, assim, os meus conhecidos que não acompanham a Fórmula 1 e que sabem que eu acompanho, sabe? Ninguém chegou pra mim e falou assim: pô, cara, olha só, vai ter corrida 1000 da Fórmula 1 esse final de semana, hein? Que legal. Que é uma coisa assim que faltou esse engajamento, faltou. Assim, eu sou um cara que, por exemplo, eu não gosto muito de. Sempre fui meio crítico, assim, aquela vez lá que teve show na Fórmula 1 e tal, né? Eu acho que deveria se preocupar mais com o esporte do que com isso. Mas eu acho que nesse caso específico, pô, deveria ter um show, deveria ter alguma coisa, deveria fazer o negócio. Outra marca dessa, só daqui pelo menos 30 anos, 40 anos. Então, eu acho que deixou bem a desejar com relação a isso. Nem que fosse fazer um bolo de aniversário no tamanho do carro. Sei lá, cara. Viu, Will? Essa foto que você fala, eu tenho essa foto. Tá o Ayrton Senna sentado ao lado do Fangio, erguendo o braço do Fangio, assim. Tá o Piquet, tá o James Hunt, tá o Jack Stewart. E tá um outro senhor que eu não consegui identificar, careca. Eu acho, deixa eu o achar Jack aqui. Brabham. É Adelaide. Jack o quê? Jack Brabham. É o Jack Brabham. Adelaide, Jack 1990. Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver. Jack Brabham, o James Hunt. Só não tá o... Acho que o Prost, porque o Prost ainda tava puto com o Senna. Oh, caramba, cadê aqui? Não tenho... deixa eu ver, Champions. Detalhe, né, nessa corrida aí o Prost que deu a bandeirada, né? Com ânimo que Ó, tá me aqui. fez até chorar de emoção. Ó, tá aqui, ó, é o Jack Brabham, perdão, é o James Hunt, o Jack Stewart, o Denny Hulme, campeão em 67, o Piquet, o Fangio, o Senna e o Brabham. Né, já são esses, ou seja, e nessa corrida 1000 a gente não tem nada, não tem nenhuma foto, nem com os campeões nem com os campeões que estão correndo, né, nenhuma foto do Hamilton, Vettel, Raikkonen, acho que são os 3 campeões ali, né, que estão correndo ainda, não tem, o Alonso, o Button, que seja, não tem nada. Por exemplo, uma coisa que faltou, por exemplo, não teve nenhuma, tipo, uma homenagem uma menção, sabe, assim, aos campeões do passado que morreram, nem mesmo ao maior campeão que está num estado ali que pouca gente sabe, mas está passando por um problema de dificuldade, sabe, nem podia ter uma menção a ele, uma que seja uma placa em homenagem a ele, alguma coisa, sabe, para relembrar a história da Fórmula 1 nesses 1000 GPs. Eu acho que E assim, só pra deixar claro também, né, pro público, que a gente tá falando dessa homenagem durante o final de semana da corrida, no evento e na transmissão. Claro. Porque eu acho que a Liberty esqueceu que a Fórmula 1 é um produto de televisão. Fez alguns vídeos legais na internet, só que o YouTube não é rápido ainda. Não tem lógico, o alcance do YouTube é absurdo, mas ele não tem a mesma velocidade do meio de comunicação igual a televisão ou igual ao rádio. Então os americanos deixaram muito a desejar. Eu fiquei muito peraí. Pedro, a Liberty Media americana? É americana? Então é o seguinte, né? Com a Fórmula 1 foi essa porcaria que a gente viu. Não uma porcaria, vai. Foi essa coisa xoxa e broxante que a gente viu. Agora imagina se fosse uma corrida da NASCAR. Entendeu? Nossa, ia fazer uma puta de uma produção.
ia botar o Transformer lá, o carro da NASCAR se transformar no robô, no Optimus Prime, ia botar o Homem de Ferro ali, ia botar o Robert Downey Jr. pra pilotar o carro e fazer ele ganhar a corrida, porque no Homem de Ferro 2 ele pilota em Mônaco ainda, né? Cara, vê o Mônaco, Super né, Bowl. o carro da Indy. Hã? O Super Bowl, cara. Então, cara, pô... Não, O Macintosh, o primeiro Macintosh foi Pois o primeiro é. Macintosh foi divulgado no Super Bowl, cara. E aí? Ah, tem dó. E tem todo ano, Cara, né? o pior que a gente, uma coisa que por mais que volta e meia as pessoas dizem que a Fórmula 1 tem queda de popularidade, e não é bem assim, que volta e meia é uma oscilação, mas o público, o nicho da Fórmula 1 é enorme ao redor do mundo. A Fórmula 1 se tornou uma liga de alcance global absurdo, e é assim até hoje. Então você não fazer um evento decente na sua 10ª corrida oficial é muito... Nossa, é muito... Como parafraseando o Mauro César Pereira da ESPN, é pif. É patético. Assim, ó, assim, ó, desde coisas pequenas, porque, por exemplo, acho que o Pedro falou da questão da televisão. Cara, podia pegar no meio da corrida, por exemplo, usar os caracteres de antigamente. Por exemplo, primeiro terço da corrida, usa aqueles caracteres lá da década de 80, bem simplesinho. Aí depois muda pros caracteres dos anos 90, volta pros caracteres, sabe? Pra quem é fã, pô, relembrar, ver, falar, puxa, olha que legal esses caracteres, eu lembro desse como é que era, aquele dos quadradinhos amarelos, sabe? Coisas pequenas, assim, simples, detalhes que assim, poderiam ser trabalhados e simplesmente passaram. Eu nem acho ruim a questão de ter sido na China, eu acho que beleza, segue o calendário, tudo certo, mas deveria ter feito muito mais coisa. Deveria. E um fato interessante... Esse negócio do calendário... Perdão. Pode falar. Não, beleza, é rápido. E um fato interessante é que nos caracteres dos anos 90, conforme apareceu, igual o Will falou, o nome do piloto e a posição dele é amarela, né? Bem grandão, assim, com a letra preta, né? Isso. E tinha um degradê do preto para o amarelo. Esse degradê, conforme o piloto chegava perto do outro, um piloto chegava perto do outro, o degradê ele mudava também. Ele ficava mais preto, indo para amarelo. Não sei se vocês repararam nisso, entendeu? Era os melhores gráficos para mim. Interessante. Também acho. Acho que era da Tag Heuer, né? Isso, exatamente. A Siemens veio depois. Aí agora é a Rolex, né? Isso, então. E a Fórmula 1 até bota no canal do YouTube nele, às vezes. Eu lembro que botaram da corrida do Japão de 76 com os gráficos modernos e vice-versa. Botam corridas atuais com os gráficos dos anos 2000, anos 90. Então, só que, Fausto, eu acho que... Eu conheço o canal do... Eu acho que não é do canal oficial da Fórmula 1. Esse vídeo que eu tô citando. Eles não é do canal oficial, não. Mas a Fórmula 1 usa assim. Não no YouTube. Eu já olhei no Instagram, no Facebook da Fórmula 1. E eles usam esses vídeos. Eles ficam de olho em tudo. Todas as páginas, os vídeos, os memes, eles usam. Que bom que não estão mais bloqueando, né? Cara, aí é que tá, né? A gente podia juntar os acertos do Bernie com os acertos da Liberty, né? Igual essa questão de não bloquear mais conteúdo referente à Fórmula 1 nas redes sociais. Mas eu acho que um problema que eu acho que a Liberty vem tendo, e é algo que as pessoas reclamavam muito do Bernie, mas eu achava até meio injusto, é a questão, vamos dizer assim, dessa humanização em relação ao evento. O Bernie era muito mais próximo dos personagens da Fórmula 1. Então eu acho que ele conseguiria mexer os pauzinhos para fazer um evento legal, igual vamos lembrar que foi sob a administração dele que teve aquela corrida no Bahrein em 2010, super legal, inclusive foi um corridão vencido pelo Alonso. Então eu acho que assim, no mundo ideal, né, para mim, seria onde os acertos do Bernie e da Liberty se unissem para fazer um evento de Fórmula 1 bem legal. Mas... Eu achei que os posters, poucos posters eram assim legais, que você olhava assim e falava, putz,
que pôster legal. Geralmente os melhores posters são os posters não oficiais. Tipo, os pôsteres da Ferrari nos últimos 3 anos são lindos, né? Pra divulgação das provas. Cara, pode falar. O pôster oficial deles foi a bandeira da China, a estrela amarela, com o carro vermelho no meio, escrito 1000. Foi isso, foi bem simples, mas até que ficou legal. Mas foi muito simples, eu achei que poderia ter dado uns detalhes a mais ali pra, né, Cara, levantar. Me Tanto de contrata, arte, pô, chama eu faço arte, eu sou designer. Aí, ó. Eu faço um negócio melhor, pô, e aí? Ó, qualquer contrato que for fechado aí a partir de amanhã, tá? E o pessoal falar que ouviu no podcast, tem a comissão aqui pro Botequim. Tô brincando. Com certeza, Tô brincando, com tô certeza. Mas assim, Eles ó. poderiam, Pode falar. eles poderiam fazer uma pintura com os campeões, sabe? Ou pelo menos com os últimos campeões, os principais, sabe? Ia ficar muito legal um pôster desse. Não, mas assim, ó, você fala. A gente tava falando aqui do Super Bowl, né? Eu tava lembrando, agora me veio na cabeça, eu não lembro qual ano foi o Super Bowl que eles antes, né, do jogo começar, eles chamaram os MVP, né, que são os melhores jogadores lá desde a década de 60, não sei o que, foram chamando um a um e, cara, podia ter feito algo assim com os campeões, Poderia. sabe? Pô, você imagina, vamos chamar aqui o Alan Prost, aí o Alan Prost vem pilotando a McLaren. Cara, meu, sabe, são coisas que realmente não deu pra entender o porquê que fizeram um evento aí, como vocês disseram, tão xoxo, tão broxante, no sentido do evento, não, né? Foi triste. Né? Pô, eu podia chamar, porque que nem você falou, o maior vitorioso de todos os tempos, né, o Michael Schumacher, e olha que eu não gosto dele, hein? Ele merecia, assim, uma homenagem, tipo, não pode estar lá, mas, pô, bota o filho dele ali pra pilotar o carro, devagarzinho, de boinha, que ele vai. Ele falou, representando o Michael Schumacher. Então, pô, ia ser legal, cara. Tantas e tantas botasse coisas que dá pra fazer. Quando... A história da Fórmula 1 é riquíssima, né? Muito passar, rica. passar Eu lembro branco, quando assim. quando teve o Grande Prêmio de Imola em 2004, chamaram o Berger e o Berger pilotou a Lotus, que era do Ayrton Senna, a 97B de 85. Entendeu? Ele pilotando. Pô, cara, que legal. O sobrinho do Ayrton Senna pilotando a lendária MP44. Sim. Acho que foi em 2009, não lembro que ano que foi. Mas o Bruno Senna pilotou o carro que era a McLaren, que era do tio. Antes da... Bom, mas já que nós falamos aqui, estamos falando, cobrando, né, que lamentando, né? Cobrando não, porque já foi, não tem como voltar, mas lamentando, né, que não teve toda essa referência, toda essa exaltação, né, à história da Fórmula 1 nesses 1000 GPs. Então vamos nós aqui, fãs de Fórmula 1. A gente já falou, né, sobre o porquê nós somos apaixonados por Fórmula 1 no nosso primeiro episódio aqui desse formato. Nós já falamos sobre as figuras pop, sobre as pinturas de carro, sobre os pilotos, sobre os personagens marcantes, icônicos da Fórmula 1. Então, mas hoje eu gostaria de saber assim, momentos específicos desses 1000 GPs de Fórmula 1 assim, que para vocês foram marcantes, que para vocês foram emocionantes e que vocês, sabe, chegaram e falaram, porra, esse esporte é foda. Desculpa a palavra, mas é isso, sabe? Que vocês olharam assim, sabe? Que deu aquele pareceu um monte de ninja cortador de cebola do lado de vocês, assim, que chegaram os olhos a encher de lágrimas, vocês falaram, meu, que troço animal, como eu amo esse esporte. Então, então fique à vontade aí para vocês dizerem aí quais os momentos que vocês se lembram desses 1000 GPs. Eu tô escolhendo aqui ainda, porque são muitos. Eu não vou falar agora. Fausto, Pedro. Eu posso falar um que... Não, vai, fala, Pedro. Acho que tá na memória de todo mundo, e eu acho que pra mim é um momento, a decisão de campeonato mais sensacional da história, que é aquela última corrida em Interlagos em 2008. Aquele final é sensacional. Eu acho que
Uhum, Essa foi, história, realmente. campeonato Nossa. decidido daquele jeito. E aí, quem mais? Vai, Fausto. Bom, né, eu sou muito jovem, eu vi poucas corridas, mas assim, um dos momentos que mais me marcaram, assim, que eu chorei bastante, eu fiquei muito feliz, não entendia nada do que estava acontecendo, era um molequinho, mas foi na vitória do Rubinho em 2009, que eu lembro que todo mundo comemorou, que ele tinha entrado na briga pelo título de 2009. Todo mundo comemorou, a vizinhança inteira, minha família, todo mundo. Aí eu fiquei, assim, sem entender nada, mas agora eu percebo a importância daquele momento e que não volta mais e não vai voltar tão cedo. Assim, a emoção de olhar um brasileiro ganhando e foi nossa última vitória, infelizmente. E aí, Marcelo? Ai, ai. Ai, só de lembrar, fico até... Eu assisti essa corrida, tava com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó. Minha prima, na época com 4 anos, dormia em casa, tava assistindo também. Só Donington 93, troféu Sonic. Essa corrida foi foda demais. O Ayrton Senna com um carro muito inferior, tocou terror, passou todo mundo. O Schumacher tentou jogar o Senna para fora da pista, mas se fudeu, levou o troco. Aí o Senna foi para cima do Wendlinger, foi para cima do Hill, foi para cima do Prost. Acabou no fim, antes da primeira volta, de completar a primeira volta, o desgranhado estava em primeiro. Entendeu? Eu acho que Cara, acho que não vi ninguém fazer isso, cara. Nem procurei, assim. Claro que teve nego que largou em 18º, lá pros últimos, mas ficou em segundo, terceiro. Agora o Senna largou em quarto, caiu pra quinto, recuperou tudo numa volta só, cara. Entendeu? Aquela ultrapassagem que ele faz em cima do Karl Wendlinger por fora, na chuva. Nossa, velho, aquilo foi... Olha, até arrepia só de lembrar, viu? O Senna aprendeu... Não, o Senna aprendeu... Ó, o Senna aprendeu com o Piquet. Vamos voltar... O Piquet dando aquela ultrapassagem no Ayrton Senna em Hungaroring 86. É um grande momento também da história da Fórmula 1, sem dúvida. Grande momento. Acho que o Senna até pensou, valeu, Piquet, ó. Aprendi com o Sen, tio. Só que não. É um grande Cara, momento. mas... Assim, você falou do troféu, né? Cara, é o troféu Sonic, que hoje tá na McLaren. Que custo tinha eles fazerem um troféu especial pra essa corrida? Um troféu que fizesse alusão à milésima corrida. Pegaram e fizeram mais Capricharam um litro... mais nas garrafas de champanhe. Pois é. Que absurdo, cara. Nossa, é triste, cara. Não, triste. Fizeram assim, mais uma estrelinha da... Fizeram mais uma estrelinha da... E o que me impressiona é que, assim, é a Heineken. Cara, a Heineken faz as propagandas mais massa. Você vê na Champions League o que eles fazem de propaganda, de ação, com fã. Na própria... O Pirlo é o garoto propaganda. Não, tipo assim, eles não fizeram nada. Vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram, teve um ano, cara, que a Heineken fez lá na Champions League, que tipo, os maridos queriam assistir a final sozinhos, sem as esposas, e aí a Heineken falou não, que ia levar as esposas para um spa e deixar os homens assistir o jogo no bar. E aí tá, aí os caras estavam no bar assistindo o jogo, os maridos estavam no bar assistindo o jogo ali, tudo tomando Heineken, tá preparado, tudo na sala ali, tudo bonitinho só pra eles. Aí daqui a pouco aparece um vídeo das esposas. Ai, que bom, adoramos esse spa, não sei o que. De repente elas abrem o fundo, elas estão no estádio, assistindo a final no estádio. Cara... Trollou. Não, tipo assim, sabe? Coisas desse tipo, cara. Eu vi isso. E assim, cara, pô, não fizeram nada, sabe? Não fizeram uma ação com os fãs, não fizeram, sabe, nada. Um troféu, cara. Pô, um troféu. Podia fazer um troféu diferente. Perderam, porra, assim... Pro grande prêmio Brasil eles fazem. Quem ia gostar de uma propaganda dessa era o Kimi Raikkonen. Pois é. Não, tipo, foi... É por isso que até... Foi realmente... Acho que é por isso que até hoje ele não fez propaganda pra Heineken, né? Foi realmente muito xoxo, assim, né? E voltando a falar dos momentos, assim, eu até fiz um vídeo falando dos momentos mais emocionantes da Fórmula 1, que eu achei assim, mas, cara,
tanta coisa, eu acho que mesmo Você Magrela Interlagos não vale, viu? eu lá em Interlagos, o GP do Brasil 2006, você falou de 2008, eu na época vi muitas corridas do Senna, a primeira vitória em Interlagos, as 2 vitórias em Interlagos do Senna, sensacional, o título do Senna no Japão em 91, que eu mais me lembro, mesmo, sabe, coisas assim históricas assim que emocionam. Pô, quando a gente vê, por exemplo, eu vi o Schumacher igualar e superar o Fangio, que era coisa que era inalcançável. Eu vi estou vendo o Hamilton igualar o Fangio. São coisas assim que, né, aquela vez que o Hamilton ganhou o capacete da família do Senna quando ele igualou as poles, aquele dia lá que o menininho lá foi encontrar com o Kimi Raikkonen na Espanha. Então, cara, são tantas coisas, são tantos momentos, a superação do Lauda, tudo, assim, sabe? Tantas e tantas coisas que poderiam ter sido lembradas na Fórmula 1, poderiam ter sido exaltadas e simplesmente passou em branco como se fosse apenas mais uma corrida normal, né? Infelizmente. Mais algum comentário sobre essa corrida 1000 ou eu posso seguir para o próximo assunto que tem mais ou menos algo a ver com isso também? Eu queria falar sobre alguns momentos, né, marcantes na história da Fórmula 1. Tem algumas coisas que eu lembro eu até comentei, né, no grupo do Botequim que eu passei a gostar de automobilismo influenciado pelo meu avô. Meu avô, ele sempre gostou de tecnologia, então ele acabou incentivando essa paixão em todos aqui da família. E ele falava uma coisa pra mim: cara, tem momentos na vida que você vai olhar pra trás e falar, putz, eu era feliz e não sabia. E eu tava falando com um tio meu sobre a temporada de 86, que ele era moleque, ele falava, eu lembro dessa temporada. E o que é mais absurdo é que depois que tudo aquilo aconteceu, passou muito tempo pra gente perceber o quão foda aquela temporada foi. Demorou muito tempo pra pessoal cair na real e, putz, cara, foi uma temporada foda. Você tinha todas as equipes, todos os carros do grid, inclusive os carros que iam pra classificação, equipados com motor turbo, em potência de treino, 1.300 cavalos nas costas do piloto, cara. Uma coisa absurda. E chegou a um ponto que os próprios pilotos falaram, pô, vocês não freiam isso aí, né? Senão vai ficar demais. E anos depois as pessoas passaram a lembrar dessa temporada com um carinho, assim. E eu acho que se criasse uma máquina do tempo e falasse para essas pessoas o que elas pensam hoje, acho que elas não iam levar tão a sério. E assim, mas isso é, digamos assim, é até normal, assim, né, das pessoas, assim, esse saudosismo. Eu acho que se você pegar daqui 20 anos, quando falarem da temporada de 2018, 2019, as pessoas vão lembrar também como boas temporadas e vão exaltar mais, por exemplo, pilotos como Hamilton, Vettel, porque eu vejo assim, ó, na época do Orkut, né, que era a época que o Schumacher estava dominando a Fórmula 1, as pessoas não davam o devido valor para os feitos do Schumacher. Que hoje, assim, quando eu fico vendo assim, quando eu posto, a Fórmula 1 hoje tá chato, só o Schumacher que ganha. Aí hoje eu posto um vídeo lá de uma corrida de 2000, 2002, 2003, os comentários, nossa, isso que era Fórmula 1, isso, tempo bom, olha só, saudade dessa época de Fórmula 1. Então, assim, isso é normal. Esse saudosismo, ele é bem normal, assim, né? Acho que é do ser humano mesmo, né? Não só de fãs da Fórmula 1, né? Outra coisa que a gente precisa falar também é que a forma em que a Fórmula 1 chegou aqui, porque assim, não sei vocês, mas se vocês forem pegar os relatos dos mais velhos,
a informação das corridas europeias chegava aqui no Brasil através de revista. Então, às vezes, demorava um mês pra gente saber quem tinha sido campeão mundial. Inclusive, eu lembro, se não me engano, do... Não, mas isso bem nos primórdios mesmo, né? Sim, ali década de 50 e 60. Era bem comum. Até final da década de 60, o pessoal aqui no Brasil recebia informação do Mundial de Fórmula 1, das outras categorias, tudo através de revista. Então demorava muito tempo. E eu lembro também do meu avô, ele gostava muito do Jim Clark. Eu não conheci o Jim Clark pelos grupos de Fórmula 1 e pela internet, não. Quem me apresentou o Jim Clark foi meu avô. Meu avô, ele era muito fã do Jim Clark. Eu até lembro, assim, que ele conhecia a biografia do Jim Clark de cabo a rabo. Pra você ver tanto que é impressionante a história dessa categoria, porque meu avô, ele é lá do interior da Bahia, cara. Ô, louco! Eu paro pra pensar assim, velho, olha onde a Fórmula 1 chegou. Não, Entendeu? É isso, e assim, era uma boa hora pra Fórmula 1 ter apresentado esses caras pra galera que mais nova, que de repente só conhece o Senna, o Prost, né, e começar a entender quem foi Jim Clark, quem foi Fangio, quem foi Ascari, Farina, Surtees, né, enfim, foi uma pena mesmo a forma como foi tratado. Não, o Surtees era foda demais. O cara foi andar de moto, foi dar uns rolês de carro, foi campeão também. Exatamente. É a mesma coisa botar o Mark Marques pra correr de Fórmula 1. E ele ser campeão. O Surtees era foda demais. Ano passado fez 50 anos da morte do Jim Clark e não teve uma mobilidade. E o cara foi uma lenda. O Jim Clark, ele tem absurdo 66%. Não, minto. Eu tô viajando. Não chega a tudo isso não, gente. Mas se não me engano, o Jim Clark, ele tem 1/3 de vitórias dentre as corridas que ele disputou. É muita coisa, cara. É muita coisa. Mas agora... pode concluir. Enfim. Tava só concluindo, enfim. São coisas que eu acho também que a Liberty pode ajustar. Eu acho que o pessoal lá dentro tem que reconhecer que teve falhas na comunicação. Eles precisam melhorar a abordagem, porque eu vejo que pelo fato deles serem americanos e serem acostumados com showbiz, então eles estão acostumados com um jeito de fazer o show de forma muito mecânica. E tá deixando de lado o coração do esporte, o espírito do esporte e o lado do show. E o show, assim, o mero show, sabe, sem coração, tomar conta. Isso eu acho que não é legal. Então, já aproveitando esse gancho aí que você tá falando, Fórmula 1 chegou, né, corrida número 1000, depois de 68 anos de história, né, se eu não me engano é isso, né, eu lembro que, demorou 69, começou em 50. Isso, 69, então foram 70 anos. Foram 40 anos para chegar ao GP500, né, que foi em 1990, coincidentemente a última corrida de 1990, e foram mais 29 anos para correr outras 500 corridas e chegar ao número 1000. A Liberty Media tá com a ideia aí de fazer 25 corridas por ano. 25 corridas por ano, ou seja, nós teremos 50 corridas a cada 2 anos. Sendo assim, 50 corridas a cada 2 anos, em 20 anos nós teremos a corrida de número 1500. 20 anos é 2039, né? 2039, talvez um pouco antes ou um pouco depois, dependendo, mas 2039, vamos arredondar para 2040. Tá, vamos arredondar 2040, vamos, né? E a pergunta que eu faço a vocês é assim: como estará a Fórmula 1 no GP de 1500? Como estará a Fórmula 1 em 2040? Se é que a Fórmula 1 existirá até 2040. Vocês têm uma claro, isso aí é pura
futurologia, assim, né, especulação sem nenhum, Eu tenho uma especulação. nenhum embasamento. Mas assim, Tenho. dos rumos que a Fórmula 1 está tomando, né, e a forma como o mundo está mudando. Marcelo, 2040, quem será o campeão? Mentira. Como estará a Fórmula 1 em 2040? Cara, do jeito que tá avançando a tecnologia, o motor vai ser, claro, totalmente elétrico, luz solar. Eu acredito nesse conceito, entendeu? Pode ser que tenha até lá desenvolvido uma tecnologia que faça os carros flutuarem, né, sem usar borracha ou qualquer material que agrida o meio ambiente. Ou seja, a gente está caminhando para um mundo tecnologicamente sustentável. Um bom exemplo disso é a Volkswagen. A Volkswagen vai fabricar carros a combustão até 2026. A partir daí só elétrico. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então, mas deixa eu só te aproveitando isso que você está falando, que na verdade assim, essa era a resposta que eu imaginava que vocês fossem falar. Mas eu imaginei mais coisas também. Por exemplo, os carros vão ter capota, vai ter um monte de tela, vai ser... Nossa, vai ser mas não é esse o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. A gente está falando em carros elétricos e tal, mas assim... já temos a Fórmula E. Já temos a Fórmula E que já está com esse negócio de carros elétricos. Será que a Fórmula 1 vai seguir para esse caminho elétrico? E aí como que seria com relação à Fórmula E? Vai fundir as duas categorias? Vai ter uma fusão? Eu acredito que vai. Sim. Vai ter uma fusão? Vai ter não sei o que. Porque será que porque o ponto que eu quero chegar, na verdade, é o seguinte, né? A Fórmula 1 ela sempre foi usada como laboratório para as montadoras, no caso, vamos desenvolver na Fórmula 1 que vai utilizar para tecnologia, para os carros de rua. E de uns tempos para cá, as montadoras têm tomado conta da Fórmula 1. Elas não têm mais, por exemplo, dificilmente equipes assim de garagistas, né? A gente tem a McLaren e a Williams aí, mas estão ali, né, daquele jeito. Mas a gente não tem novas equipes surgindo. Com esse mundo, né, que indo para carros elétricos e já tendo a Fórmula E, que as montadoras já estão na Fórmula E, será que não vai chegar um ponto que a Fórmula 1 ela vai ter que se reinventar no sentido de ligar menos para digamos, para essas coisas de desenvolver tecnologias e pensar mais numa parte esportiva e tentar trazer de volta, por exemplo, porque eu tava pensando esses dias, a gente não tem, há quanto tempo que a gente não tem, por exemplo, uma equipe que é montada por um ex-piloto? Que era muito comum antigamente. Antigamente tinha a Brabham, tinha a McLaren, tinha até a própria Williams, né? O Frank Williams ele não chegou a correr na Fórmula 1, mas ele foi piloto. Então assim, hoje era pra gente estar tendo, sei lá, era pra gente, se eu não me engano, a última equipe que eu me lembro, pelo menos na cabeça, foi a Prost, né? Mas também foi engolida pelas equipes de montadoras. Mas assim, a gente não tem mais. Poderia termos uma Hakkinen GP, uma, sei lá, Irvine Grand Prix. A Super Aguri foi a última, né? Então assim, Só que tanto a Super Aguri quanto a Prost tinha uma verba de a Super Aguri da Honda e a Prost, se não me engano, da Peugeot. Isso. Mas mesmo assim naufragaram, né? Não deram certo. Então assim, que rumos que... Não, tem a Stewart também. Tem a Stewart também, é verdade. Tem a Stewart também, mas também durou pouco tempo, né? Mas a Stewart tinha um apoio. E a Stewart também tinha um apoio da Ford muito grande por causa da relação do e foi a que mais deu certo, viu? E foi a que mais deu certo o que mais teve melhor resultado. Tanto é que catapultou a carreira do Rubinho para ir pra Ferrari, né? Isso, exatamente. E outra coisa que eu ia falar, o meu sonho, olha, eu queria, antes de morrer, eu queria ver isso. Ver a The Cesar Steam. Hoje temos a Stroll, é o sonho da... é o sonho da minha vida. Tem que montar a equipe de Cesar Steam. Senão vai ficar uma bosta a Fórmula 1.
ter equipe do Maldonado, cara. Mas assim, ó, mas voltando aqui. Mas voltando aqui, né? Voltando ao nosso papo, né? Fausto e Pedro, né? Vamos, Fausto, vai. Você, como você imagina a Fórmula 1 no GP 1500, meados de 2040? 2040? Bom, carros elétricos, fato. Eu acho que a Fórmula 1, inclusive hoje, está começando a se afastar dos autódromos e para ficar mais próxima do povo, tá? E fazendo igual a Fórmula E, correndo só em ruas. E eu posso cravar aqui, Nicolas Bueno campeão em 2040. Tomara. E aí, Pedro? Haja coração, amigo! Cara, não tem jeito, né? Daqui a 40 anos a indústria então, 20 vai anos, estar 20 anos. Na Europa, né, ainda, mas tem alguns lugares do mundo que vai demorar um pouquinho. Não sei, mas daqui 20 anos, não daqui 40 anos, daqui 20 anos. Né? Mas... daqui 20 anos a Fórmula 1 já vai ter tomado uma linha totalmente elétrica. Eu acho que a gente vai... Acho que a gente não vai ver assim tão fácil um calendário com 25 corridas, não. Porque é muito... Um calendário que é muito exigente, não só pro custo das equipes, mas os próprios pilotos. O Vettel ano passado sofreu muito fisicamente no meio da temporada, com problema de pescoço. Aquela corrida que ele bateu na Alemanha mesmo, ele tava com o pescoço machucado. Então eu não imagino o campeonato assim tão cheio. Cara, sabe pode falar, termina. Eu também acho que eles vão... Acho que a Fórmula 1 tem tudo pra achar uma alternativa melhor que o DRS pra questão das ultrapassagens. Eu acho que as equipes vão entender que é bom pra competitividade que façam-se um regulamento aerodinâmico que possibilite ultrapassagens sem tanto artificialismo, como a gente tem visto aí desde 2011. Eu acho que a Fórmula 1 tá mudando a mentalidade de um certo modo bom para alguns pontos e ruins para outros, mas vai ajustando e eu acho que vai colhendo mais coisas boas do que coisas ruins. Eu só vou então dizer aqui uma última coisa, e depois quem quiser falar mais uma coisa assim, mas que seja bem rápido, para nosso tempo já está estourando aqui. Eu acho que a Fórmula 1 nesses próximos anos vai chegar, a Liberty vai querer fazer esses 25 corridas, eu acho que até vai ter alguma temporada que vai ter 25 corridas. Eu acho que vai chegar um certo ponto que os motores da Fórmula 1 eles serão, se não forem totalmente elétricos, eles serão a maior parte elétricos. Mas eu não acredito numa fusão com a Fórmula E. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai chegar um ponto que a Fórmula 1 ela vai ter que pisar no freio, olhar um pouco para trás e tomar um rumo, digamos. Eu acho que sim. Eu acho que seria, pelo menos assim, eu acho que seria até certo ponto até humilhante para a Fórmula 1 fundir com a Fórmula E, né? Porque, enfim, a Fórmula E foi pioneira no negócio de carros elétricos e ela vai ser referência, né? A Fórmula 1 ela tem que voltar ao seu, talvez às suas origens, ser uma categoria, digamos, reduzir o número de corridas, diminuir esse tanto aparato, esse aparato tecnológico, assim, no sentido de desenvolvimento para carros de rua, e tentar, vai chegar um ponto que eu acho que vai ser obrigada a rever a questão das equipes, de trazer mais, como eu falei, ex-pilotos ou, né, aqueles bilionários excêntricos, fãs de velocidade que montavam equipes, porque se for desenvolver tecnologia para carros elétricos, isso a Fórmula E já vai fazer. Acho que a Fórmula E vai ter esse papel. E realmente eu não acredito que a Fórmula 1 vai se fundir com a Fórmula E.
não acho. E se isso acontecer, eu confesso que eu ficaria bastante decepcionado se isso acontecesse. Então, assim, vou deixar aqui um espaço aberto para quem quiser falar mais. Fazer mais uma última, tipo debate político, assim, umas considerações finais ali de 30 segundos, 1 minuto no máximo, para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Eu posso falar sobre essa questão aí de Fórmula 1 e Fórmula E? Pode falar bem rápido. Tá ok, vamos lá, rapidão. Eu acho que a Fórmula 1 é uma marca muito forte. Eu acho que o público vai entender que a Fórmula 1 vai ter que fazer essa migração para os motores elétricos, e talvez aí essa parte seja ruim para a Fórmula E, tanto que o CEO da Fórmula E já vê com certa preocupação isso, porque tá chegando, o tempo tá passando, os anos estão passando, logo a legislação europeia vai ficar extremamente rígida em relação à causa combustão. Logo vai virar artigo de museu. Então, eu acho que, pelo fato da Fórmula 1 ser uma marca forte, pode ser que a categoria engula a Fórmula E e a Fórmula E acaba não existindo. E como é uma marca já consolidada, com certeza a FIA daria prioridade à Fórmula 1 em detrimento da Fórmula E. É uma categoria legal, como você falou, é pioneira, mas do outro lado tem uma categoria que acompanhou o desenvolvimento da tecnologia na indústria automobilística. Que eu acho que é um negócio que falta para a Fórmula 1 procurar soluções para a própria indústria automobilística hoje em dia. Eu acho que nessa parte aerodinâmica, a Fórmula 1 devia entender que é uma parte que é superada. Eu acho que eu só discordo desse ponto. Eu acho que, na boa, eu acho que a Fórmula 1 devia estar nem aí para desenvolver tecnologia para carros de rua. Eu acho que a Fórmula 1 deveria focar no esporte, independente. Dane-se se isso vai ser bom, vai usar para carro de rua. Acho que eu sinceramente acho que esse não é o papel da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1, eu acho que é isso exatamente que estraga a Fórmula 1, né? Mas enfim, né? Eu acho que era esse o ponto que eu queria chegar, assim, que eu acho que a Fórmula 1 vai ter que chegar a um ponto que ela vai ter que, quer dizer, eu acredito pelo menos, né, que ela teria que repensar esse papel, deixar esse papel com a Fórmula E e pensar mais na parte esportiva e menos na parte de laboratório para as montadoras. Pois é, mas aí é que tá, porque você tem a categoria, ela nasceu, né, com essa proposta, tanto que as primeiras grandes equipes da Fórmula 1 eram montadoras, mas assim, o problema é que as tecnologias que a Fórmula 1 desenvolve e vem desenvolvendo aí nos últimos 15 anos, elas não servem de absolutamente nada para a indústria automobilística. Esses penduricalhos não vão dar absolutamente nada à indústria automobilística. Bom, mas enfim, isso é um debate para um próximo episódio. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Isso daí rende um programão. Vai lá, Fausto. Não, se eu fosse falar aqui um pouco sobre tudo que a gente abordou, aí que eu vou tentar ser rápido. Então, sobre o evento, a gente criticou bastante, não concordou, achou bem fraco, mas eu acho que a corrida em si acabou sendo o pior de tudo. Foi fraca, com todo respeito, foi chato, sem disputa, sem ultrapassagens. E assim, se eu fosse citar aqui mais algum momento marcante que eu vivi, a melhor corrida que eu assisti, né? GP Azerbaijão 2017, aquela corrida maluca, teve o toque do Bottas com Raikkonen, o toque do Vettel com Hamilton, a ultrapassagem nas últimas voltas, era para o Felipe Massa ganhar aquela corrida, ele teve um problema na suspensão parado no box, parece que o capiroto foi lá de fininho e quebrou a suspensão dele. Enfim, era para o Pérez ter ganhado aquela corrida, ele se tocou com o Ocon, enfim, foi um corridão, uma das melhores corridas da história, eu diria. E assim, em relação a isso da Fórmula 1 se fundir com a Fórmula E e tudo, eu também acho pouco provável. Eu acho que a Fórmula 1 tem que atrair mais
esse público jovem, porque se for depender só de quem viu nos anos 80, 90, a Fórmula 1 não vai para frente nunca. Então eu vejo que a Liberty está sim tentando se esforçar para trazer esse público jovem para a Fórmula 1. Então eles disseram as propostas deles para 2021. Motores novos, mais barulhentos, mais rápidos, e eu acho que tem toda essa questão de tentar trazer mais pessoas para a categoria. Então, se eu fosse passar aqui alguns dados, Lewis Hamilton, Inglaterra, 68 pontos, Valtteri Bottas, Finlândia, 62 pontos. Eu acho que essa aí pode ser a briga do campeonato, porque em terceiro, Max Verstappen, Holanda, 39 pontos, está muito atrás. Então, fecho aí. Então, obrigado. Beleza, fechou. Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Quero. Eu vou, vamos dizer assim, que eu vou na do Pedro, viu? Acho que vai acabar fundindo sim. A FIA vai dar prioridade para a Fórmula 1 por ser mais antiga, por ser mais de tradição. Claro, a Fórmula E revolucionou, né, o meio de automobilismo com os motores elétricos, mas esse negócio de motor elétrico é um caminho sem volta. Vai ter que ou vai isso ou fica para trás, porque nem os carros de passeio mais vai ter, o motor nem vai ser mais a combustão. E é o seguinte também, só que também tem que tirar, agora ele falou, tirar esses penduricários, né? Até ria, né? Mas apesar de ser engraçado, eu acho bem sério. Eu me enrolei, cara, pra falar. Não, mas tem que tirar mesmo, porque é o seguinte, o que acontece? Hoje em dia, porque antigamente, um bom piloto, mesmo com um carro ruim, batia, né, de frente com os carros superiores. Hoje em dia não tem mais isso, pode ser o piloto que for. Pode ser o cara mais foda ali do grid. Se ele tá com um carro porcaria, com um carro anos-luz atrás, ele não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Tem que diminuir o abismo que há entre as equipes de ponta e as nanicas. Acho que até os anos 80, até um pouquinho, vamos esticar um pouquinho mais. Até os anos 90 dava pra ver alguma coisa. Agora hoje em dia não tem mais nada. Nada. Tem que, sei lá, de nivelar mais as equipes para que os outros possam ter chance também. Tem que, igual o Will falou, tem que ver pelo lado esportivo, não com essa putaria de montadora, de não sei o que, vamos desenvolver não sei o que. Gente, por favor, vamos pensar no esporte, na emoção. Que não quer atrair um público mais jovem, então vamos pra emoção, caramba. Puxa vida. Bom, sabe? Pessoal. Bem, eu encerro por aqui. Muito obrigado a todos aí. O papo está ótimo. Tá, mas o nosso tempo aqui já está mais do que estourado. A gente vai conversar, podemos falar sobre essas possíveis mudanças e sobre todas essas coisas nos próximos episódios. Só uma última coisa assim que eu fiquei pensando, cara, que em 2040 eu vou ter quase 60 anos, mas enfim, vamos lá. Pessoal, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Fausto. Eu que agradeço. Muito obrigado, Pedro. E muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Não esqueça de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais. Não esqueça de adicionar esse podcast entre os seus favoritos, no seu agregador de podcasts. E é isso, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, grande abraço a todos. Tchau. Abraço a todos.